Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, é com muita alegria que retornamos nesse dia, no dia do Senhor, à casa do Senhor, e junto com os irmãos temos a oportunidade de louvar e glorificar o Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco nesta noite, e sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma muito especial, é a nossa oração, e que Deus esteja assim nos alcançando com toda a sorte de bênção, de acordo com a sua graça e misericórdia, direcionada ao seu povo todos os dias da nossa existência. Amados, vamos nos colocar em pé neste momento, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 3, Salmo de número 3, o tema proposto para esta noite está dentro do contexto do Salmo 3. Devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias que porventura vier sobre nós em nossa existência. Precisamos continuar confiando em Deus. E nós vamos aprender hoje com o grande rei Davi, como que ele se posicionava diante das adversidades. Salmo de número 3 nos fala assim, como tema, confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, quando Absalão promoveu uma rebelião contra o seu pai, tomando o trono do seu pai, tomando a família do seu pai, tomando o povo do seu pai, e o perseguiu. Assim que Davi se comporta diante deste momento tão complexo da sua existência. Nos fala assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos ler juntos todo esse último versículo, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Grande e eterno Deus, receba, Senhor, mais uma vez a nossa gratidão nesta noite, pelo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem provido, Deus, para a nossa existência. Eu sei que as lutas são muitas, mas também nós sabemos que as bênçãos do Senhor são muitas diante de nós, incontáveis. Tu tens sido um Deus fiel, Deus. Tu tens sido um Deus que caminha conosco em toda e qualquer circunstância da nossa existência. Por isso, meu Pai, nesta noite, pedimos ao Senhor que continue em nosso meio, com a ação plena do Teu Espírito, nos ajudando, Deus, a permanecer cada vez mais diante do Senhor, confiando sempre no Senhor. Então, abençoa o Teu povo nesta noite, fala aos nossos corações, somos totalmente dependentes do Senhor, carecemos do Senhor. Então, Deus, fala, ministra, na proporção exata de cada coração. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Poder sentar, irmãos e irmãs. Eu gostaria, irmãos, de ter assim conhecimento extremamente suficiente, conhecimento absoluto, para comentar cada salmo que a palavra de Deus nos apresenta, que o Espírito Santo de Deus deixou para nós, para as nossas meditações diárias. São muitas lições do livro de Salmos, são muitas.
O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. É no livro de Salmos que nós encontramos o maior capítulo da Bíblia e o menor capítulo da Bíblia, o 117 e o 119. O livro de Salmos tem uma particularidade muito interessante. Foram escritos por vários autores. Nós temos ali Moisés, Asaf, os filhos de Corá, Davi, segundo os estudiosos, é o que mais compôs salmos que está registrados ali. Salomão, enfim, temos muitos autores que escreveram os salmos e estão registrados na palavra de Deus para nós. Eu gostaria de ter todo o conhecimento necessário para cada dia da semana, do mês, meditar, estudar e conhecer profundamente os livros de Salmos. No entanto, quis Deus nos impulsionar e nós não vamos deixar de falar daquilo que já entendemos, que estamos entendendo e que através da vida e da nossa vivência com a graça de Deus temos conhecido em relação ao livro de Salmos. Nós vamos ver o título do livro, que está aí na sua Bíblia, na Bíblia, que está nas suas mãos, que diz que Davi fugia de Absalão, seu filho. Este salmo também foi escrito por Davi. Quando olhamos para a vida de Davi, nós encaramos como um mistério impressionante. Um mistério impressionante. Só mesmo alguém impulsionado pela graça de Deus e pela vontade de Deus, conseguiria ser o homem que foi Davi. Homem semelhante a nós também. Um homem que pecou. Um homem que errou. O homem que no mês de maio, ele é muito lembrado, no mês de agosto, ele é muito lembrado quando falamos de família, e muitas vezes extremamente criticado, porque ele não soube cuidar bem da sua família, e experimentou uma rebelião, uma revolta de dentro da sua casa por parte aí de Absalão, seu filho. Muitas vezes nós lembramos de Davi de forma negativa. Mas muitas vezes também quando eu olho para Davi, eu vejo o homem que compreendia Deus perfeitamente. O homem que cumpriu o seu papel, o seu chamado. Um rei que conquistou, que lutou, que vivia com a espada na mão, enfrentando diversos inimigos, e que nenhuma batalha foi capaz de fazer com que Davi recuasse e desistisse de obedecer a Deus e confiar em Deus, sendo homem semelhante a nós, cheios de defeitos. Um homem que foi extremamente agraciado por Deus, e é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Interessante que se nós olharmos em particular o Salmo 3, nós vamos perceber alguma semelhança de Davi em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo, quando Ele chegou até nós, veio nos trazer a paz, a salvação, a vida. No entanto, com esta mensagem tão bendita da parte de Deus, que Ele exerceu e ministrou em nós, Ele adquiriu muitos adversários. E os adversários se multiplicaram contra o próprio Senhor Jesus, que pretendia matá-lo, assim como aconteceu, né? A cada vez que ele pregava, a cada vez que ele ministrava na autoridade do Espírito Santo, se multiplicava os inimigos de Jesus. E esta inimizade com o mundo, né, não ficou só em Jesus, também está entre nós. Temos ainda no tempo presente muitos inimigos da cruz, muitos inimigos da palavra, muitos inimigos de Deus, que sendo inimigos de Deus também nos torna-nos nós inimigos, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Davi, como Jesus, o Filho de Deus, né, o filho de Davi, como Jesus é conhecido, tinha uma noção fenomenal de Deus como soberano Senhor. Assim como Jesus tinha essa consciência, essa convicção de que Deus era soberano sobre todas as coisas, Davi tinha essa expectativa, essa convicção, essa certeza em seu coração. Davi esperava no Senhor Jesus e em seu Pai, né? Se Jesus esperava em Deus,
Davi também sempre esperava e confiava no Senhor Jesus. Ambos tinham sabedoria e discernimento para entender os retos caminhos do Senhor e o momento certo de se levantarem e enfrentar os inimigos que os queriam matar. A confiança de Davi e de Jesus estava em Deus, que não deixariam ele sem o seu socorro e sem a sua proteção. Então, voltando ao Salmo 3, qual é a mensagem? A mensagem é o tema proposto: confiança em Deus, mesmo nas piores circunstâncias, ou em todas as circunstâncias da nossa existência. E o que nós aprendemos com Davi? Diante de situações adversas, diante de circunstâncias difíceis da nossa vida, eu vejo a primeira lição, está no versículo 1 e no versículo 2, quando Davi diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele. O que eu aprendo com Davi? Que Davi reconhecia a sua dificuldade. Ele reconhecia o momento que estava vivendo na adversidade. Ele mesmo declara que muito tem multiplicado os meus inimigos, meus adversários. Ele mesmo diz, muitos se levantam contra mim. E ele, ouvindo muitos pronunciamentos dos seus inimigos, dizendo que nem Deus poderia socorrê-lo diante da perseguição que estava sendo exercida pelo seu filho Absalão contra ele. Então ele tinha sim uma consciência, um reconhecimento da dificuldade pela qual ele estava vivenciando naquele momento da história. Então o Salmo 3 de Davi, ele começa com o salmista dizendo a Deus que os seus inimigos têm se multiplicado, que os seus inimigos têm crescido grandemente. Não é à toa que ele expressa no versículo número 1, são numerosos os que se levantam contra mim. Ele enxergava essa realidade. Ele vivia essa realidade. Mas é interessante perceber que o salmista, no caso Davi, volte à presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Faça com Davi. Ele tinha consciência das dificuldades que estava enfrentando. Mas ele continuava confiando em Deus, apesar das adversidades, das circunstâncias que ele estava vivenciando. Então, se você diagnosticar um momento difícil, mesmo que as pessoas possam dizer a você que não tem jeito, continue confiando no Senhor, porque Deus pode fazer e operar maravilhas na sua vida, inverter a situação. A segunda lição que Davi nos oferece no Salmo 3, está no versículo de 3 a 6, nos diz assim: Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória, e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Qual é a segunda lição que eu aprendo com Davi? Primeiro, eu aprendo que ele identifica a dificuldade, os problemas, as adversidades. Primeiro, eu descubro que ele crê no Senhor. E agora eu vejo isso verdadeiramente declarado pelos seus lábios. Eu aprendo que Davi tinha uma profunda confiança em Deus. Em Deus. Mesmo que os seus ouvidos estavam atentos às palavras negativas dos seus inimigos, que nem Deus poderia socorrê-lo. Mas ele continuava tremendamente voltado à presença de Deus. Se por um lado, ele registra que na concepção de muitos, Deus não havia lhe abandonado, como diz o versículo 2, por outro lado, ele se declara firmemente, porém, tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça, no versículo 3. Tu, Senhor, é o meu escudo. O que Davi estava querendo dizer para si mesmo e para as pessoas e para nós hoje? Aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam em Deus, têm certeza que Deus
é proteção. Quando Davi coloca o escudo, que é uma arma de defesa nas batalhas, ele está dizendo isso: Deus é o meu escudo. Não importa as armas do inimigo, não importa a habilidade do inimigo, não importa a quantidade dos inimigos, quem tem Deus está protegido, está amplamente amparado por Deus. Por isso que ele se coloca entre os inimigos a pessoa de Deus. É escudo, és a minha glória que exalta a minha cabeça. Essas palavras de Davi lembram a conhecida declaração do apóstolo Paulo. Olha a consciência de Davi, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Paulo em meio às dificuldades, às perseguições. Lá em Romanos 8:31, ele diz assim, Romanos 8, versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aponta um ser neste mundo visível aos teus olhos, que seja maior do que o nosso Deus. Aponta um ser espiritual, que seja maior do que o nosso Deus. Então, Davi tinha essa expectativa, essa certeza, que não importa o número dos seus inimigos, o que importa é se Deus está do seu lado, se Deus é escudo, é proteção naqueles momentos de adversidade, de dificuldade que ele está vivenciando. Ou seja, Davi está dizendo para nós que apesar das nossas aflições e da sua aflição naquele momento, ele sabia que o Senhor também escuta e responde à oração daqueles que creem. Olha que coisa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós conhecemos um Deus onisciente, onipresente. Um Deus que conhece todas as coisas. O salmista chega a dizer em um momento que a palavra não chegou à nossa boca, Deus já conhece. Deus já conhece todas as coisas. Onisciente. Um Deus onipresente. Está em todos os lugares. Nenhum homem consegue esconder de Deus. Tem duas narrativas bíblicas que nos chamam muita atenção. Tem outras também, mas essas são bem claras, bem evidentes do que é esse Deus presente em todo o tempo na nossa vida, que é impossível esconder dele. Nós vamos ver isso nos nossos pais lá no Éden, quando pecaram, e quando perceberam que tinham errado, tentaram se esconder e fugir de Deus, mas foram achados por Deus. Deus estava ali. O outro, há pouco tempo, nós trabalhamos esse tema, o livro de Jonas. O profeta Fujão tentou esconder de Deus, e Deus estava lá. Deus o acompanhou. Deus estava presente ali. Então não há como o homem fugir da presença de Deus, mas há uma forma de falar com Deus, e Davi sabia disso. Davi sabia que os olhos do Senhor estavam sendo direcionados para ele, aqueles momentos de guerra e de batalha. Mas também Davi sabia que Deus queria ouvir a voz do seu coração. E Davi ora. O Senhor escuta e responde à oração de Davi. Escuta e responde à nossa oração. Olha o versículo 4, como ele nos fala. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde, irmãos. Então, todavia, a confiança de Davi em Deus não era apenas uma confiança teórica, mas uma confiança experiencial, experimental, vivenciada a cada momento na sua existência. Alguém pode até dizer que confia em Deus, e quando você diz que confia em Deus, é uma coisa, mas viver como quem confia em Deus é outra coisa. Lembra aquele ditado? Falar é fácil, o praticar é difícil. Então, muitas vezes nós falamos assim, não, eu confio em Deus. Você fala isso todas as horas. Mas a grande questão é responder, você vive como quem confia em Deus? Você tem essa convicção na sua vida, da sua existência? O salmista mostra que a sua declaração de confiança em Deus não era vazia, não era superficial, mas era algo que norteava a sua vida, apesar das dificuldades que ele estava enfrentando naquele momento. Ele só não expressava, não só verbalizava, mas ele vivia uma confiança plena, de convicção no seu Deus.
Por isso que ele fala, né? Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Por esse motivo, olha o que vai acontecer com ele. Dá uma olhadinha aí rapidinho no versículo 5. Antes de eu ler, vira aí. Olha para a Bíblia. Olha o que acontece quando nós saímos da fala e vamos para a prática, para vivenciar. Olha o que acontece. Vamos ler comigo? Vamos? Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deito-me e pego no sono. Davi, neste momento que ele escreve esse salmo, querido, ele está expressando uma confiança em Deus e usa essa figura de linguagem de alguém que é capaz de dormir tranquilamente. Preste atenção nisso. Alguém que é capaz de dormir tranquilamente num acampamento de guerra, numa trincheira de guerra. Alguém que consegue dormir cercado por milhares e 10 milhares de inimigos à sua volta. Alguém que consegue dormir ouvindo o canto de guerra dos seus inimigos. Alguém que consegue dormir enquanto a sua mente ecoa por várias vezes e traz à sua memória alguém dizendo: nem Deus poderá te livrar de nossas mãos. Ele consegue dormir mesmo quando milhares já declarado Davi vencido e morto. Mas ele diz: deito-me e pego no sono. Quem pode lutar dormindo? Ninguém. Mas lembra que ele falou que Deus é o seu escudo? Que Deus é a sua proteção? Ele descansa nessa verdade. Ele vive essa verdade. Ele pratica essa verdade. Ele exclui do seu coração qualquer dúvida, qualquer incerteza, qualquer insegurança e se deleita numa convicção de fé absoluta de que não há dificuldade existencial para aqueles que confiam no Senhor. Então ele pode dormir, porque ele sabe que não dormita o guarda de Israel. E os irmãos já sabem que eu já falei isso aqui. Quando a Bíblia diz, o Salmo 107 diz que não dormita o guarda de Israel, está dizendo que Deus não pisca os olhos, sequer pisca os olhos. Seu olhar está diretamente focado na vida e na existência do seu povo. E ele diz: eu deito, acordo, e quando ele fala acordo, ele diz assim: eu tenho certeza da misericórdia do Senhor, porque mesmo durante o sono, tudo que é necessário para a minha existência, o Senhor estará providenciando. Então Davi expressa sua confiança nesse Deus, de uma forma tremenda e absoluta. Na verdade, ele viveu literalmente essa situação de guerra, de ameaça. Em meio a toda essa situação de ameaça, de guerra, de perigo de morte, ele consegue viver em paz com Deus. Este era o pano de fundo, da vida de Davi naquele momento. O momento crucial da sua existência. Talvez na boca de um incrédulo, irmãos, essa ideia soa como uma imprudência. Como que você consegue dormir e viver no meio e cercado pelos seus inimigos? Mas na boca do crente, na boca do cristão, essa ideia se apresenta como um testemunho vivido e sustentado pela proteção exclusiva de Deus. É um testemunho verdadeiro de quem experimentou a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Note, irmãos, que Davi começa o Salmo 3 dizendo: são numerosos que se levantam contra mim, versículo 1. Mas no mesmo Salmo ele explica qual é a sua postura prática diante desse cenário à luz do cuidado divino. Não tenho medo de milhares do povo que se toma posição contra mim de todos os lados, o versículo 6. Verdade, são muitos os que levantam contra mim, mas eu não temo, porque eu sei quem cuida de mim, eu sei quem está comigo, quem está verdadeiramente ao meu lado em toda e qualquer situação da minha existência.
mesmo quando eu estou cercado, mesmo quando eu estou numa situação difícil, aonde eu não consigo encontrar uma saída, mas eu sei que Deus mostrará uma saída aonde não pareça existir uma. Não sei se você já caiu num poço. Acho que ninguém já caiu num poço, né? Eu também não. Mas imagine você vivendo uma realidade dessa. Você cair num poço. E eu quero te dizer que por mais profundo que seja esse poço, no momento que você estiver lá embaixo e que alguém possa dizer para você, não tem mais jeito, se você perceber, se você olhar para o alto, por mais profundo que seja o poço, você vai ver a luz. Então, por mais difícil que seja a sua dificuldade, se você olhar para Deus, você vai perceber que Ele está pronto para te socorrer. Deus é assim. Eu aprendo em terceiro lugar, com o grande rei Davi, esse salmista, que ele, embora sendo um rei habilidoso, e neste momento ele está vivendo uma dificuldade muito grande, está cercado pelos seus inimigos, ele faz um pedido de livramento. Ele tem essa humildade no coração, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não toma decisões sem a permissão de Deus. E as decisões que ele toma dentro de uma convicção do que o seu Deus pode fazer ao seu favor. Então ele traz para nós uma lição que eu creio que é singular, que é importante, para que nós possamos viver essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, e nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, possamos ser socorridos por Deus. E você vai se surpreender com esse comportamento de Davi, um homem de guerra, um grande rei. Eu aprendo com ele que é necessário pedir por livramento. Traduzindo, orar pedindo socorro ao Senhor, orar pedindo ajuda ao Senhor, orar pedindo ao Senhor que nos livre. Dá uma olhadinha no versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra-lhe os dentes. Uma oração imprecatória. Ele está pedindo ao Senhor, tu conheces os meus inimigos, tu conheces a vontade dos meus inimigos, então me dê a vitória. Talvez a narrativa seja assim um pouco violenta aos nossos ouvidos, mas aqui temos que considerar a tradição. Quando fala quebrar os dentes, né? Pois fere no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes, significa humilha os meus inimigos. Na cultura, acertar o rosto de um inimigo significa humilhar o inimigo. E quebrar os dentes significa que aquele inimigo é comparado a um animal selvagem, que precisa ser retirado das suas presas, para que este animal selvagem não cause dano àquele que está sendo ali perseguido. Por isso que ele clama. E você sabe quem era Davi? Pastor de ovelhas. Você sabe que antes de lutar com um gigante, com quem ele lutou? Com o urso e com leões. Então ele tinha autoridade cabal para fazer esse apelo de livramento, gritar pelo Senhor, levanta-te, Senhor, salve, Deus meu. Se o Senhor não agir, eu sou presa fácil aos meus inimigos. Esses animais irracionais que não creem em Deus, que são incrédulos em Deus, não conseguem perceber a sua existência, não têm o temor do Senhor, mas eu sei que o Senhor existe, e sei que por mais que sejam os milhares que me cercam, o Senhor pode vencê-los e humilhá-los, porque Tu és Deus, e eu sou Teu servo. Agora olha só, o salmista realmente confiava em Deus, e ele sabia, irmãos, que as suas orações sinceras eram ouvidas pelo Senhor. Então veja bem, igreja, não tente ser abençoado por Deus, não tente achar que você pode ser alcançado pelos livramentos de Deus, se você não tiver uma vida íntima com Deus de oração. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, conseguiram mover os céus ao seu favor, e mover os céus contra os seus inimigos, porque tinha vida de oração, de compromisso com Deus.
amava o Senhor ao ponto de não deixar de procurar em toda e qualquer situação da sua vida. Por isso ele não perdeu tempo e praticou essa oração: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Tem gente que diz, irmão, confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. Não para um momento para falar com Deus. A prática da oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé em Cristo Jesus, em nosso Deus. Retrata de forma visível a confiança que nós temos em Deus. Ao contrário disso, ao não estarmos constantemente em oração, revela em nós que nós não temos tanta fé assim em Deus, e não confiamos tanto, porque tudo que nós queremos, achamos que nós podemos conseguir. Não é Deus que tem nos oferecido, não recorremos a Deus. Sequer pronunciamos: se amanhã, se Deus quiser, eu vou a tal lugar, eu vou realizar tal negócio. Muitas vezes esquecemos até de dizer amanhã, se Deus quiser. Muito menos chegar no amanhã e dizer assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, me deixe parado onde eu estou. Se o Senhor não for o Deus desse negócio, se não for o Senhor que assina este negócio, eu não quero ganhá-lo, eu não quero tê-lo. Eu preciso que o Senhor endossa todos os meus sonhos, todas as minhas vontades, porque eu sei que as bênçãos do Senhor enriquecem, não traz desgosto. Assim eu posso dizer que hoje, amanhã e depois de amanhã, eu posso deitar, eu posso pegar no sono, e eu sei que eu vou acordar, porque esse Deus cuida de mim, e eu falo com Ele. Então, quando alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não busca nele o seu socorro, irmãos, isto não faz o menor sentido. Se você crê, você tem que buscar esse socorro em Deus. Davi desfruta de tanta paz e tranquilidade mental. Estava em tal estado de ânimo para não ter medo de 10 milhares de homens. Ainda assim, ele não negligenciou os meios corretos de libertação, os meios corretos de segurança. E este meio correto de libertação e de segurança é a oração, que todos os dias, em todo e qualquer momento, nos direcionamos a Deus. Eu desafio a você a orar mais, a buscar mais. Eu desafio a você a não desistir de conversar com Deus ao longo do seu dia, para que a sua noite possa produzir no seu coração um sono tranquilo. E se você tiver algum sonho neste sono tranquilo, seja um sonho onde você possa perceber Deus como escudo e proteção da sua vida. Não somente quando você está dormindo e os seus inimigos estão agindo à espreita, ao derredor de sua vida, mas mesmo quando você estiver acordado e os seus olhos contemplarem os seus inimigos, você possa descansar em Deus e ter paz e tranquilidade, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas ao seu redor. Ok? E por último, eu aprendo com Davi no Salmo 3. Eu aprendo a reconhecer a soberania de Deus, a vontade de Deus. Olha o versículo 8, como ele termina esse salmo, irmãos. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Se nós começarmos a ler o salmo, do versículo 8 para o versículo 1, talvez este versículo 8, como primeira leitura, possa revelar que está indo tudo bem na vida de Davi. Que ele está sem inimigo, está sem luta, está sem nada, está na vida tranquila. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Só que ele termina esse salmo e nós já conhecemos, já vimos que ele está cercado pelos seus inimigos. Ele está vivendo uma perseguição do seu próprio povo, da sua própria casa, do seu próprio filho. E mesmo nessa situação extrema e perigosa,
ele consegue dizer e reconhecer que só Deus pode salvar. E mesmo diante desse Deus, ele olha para o seu povo e diz: Senhor, o que eu quero que o Senhor faça pelo meu povo não é castigá-lo, não é condená-lo, mas o que eu quero é que o Senhor possa salvar. Então Davi termina o Salmo 3 com uma declaração, e ele declara de forma direta e reconhece a soberania de Deus: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi sabia que a eficácia de sua oração não estava no poder de suas palavras, mas no poder do Deus que governa soberanamente todas as coisas. Davi sabia disso. Deus tem o governo perfeito de todas as coisas. Davi não antecipava os problemas. Davi não trazia os problemas do amanhã para o hoje. Ele vivia o hoje na plena certeza que o Senhor está com ele. E que o amanhã Deus continuará. E eu sempre digo, irmãos, que a única certeza que eu tenho do amanhã é que Deus já está lá. É a única certeza que eu tenho da segunda-feira, é que Deus já está lá. E isso acalma o meu coração. Isso produz paz ao meu coração. Isso traz ânimo para que possamos enfrentar as circunstâncias adversas de cada dia, sabendo que Deus está no controle de toda a situação. E eu quero concluir caminhando e dizendo o seguinte, que a salvação, irmãos, Davi termina assim: certamente não vem de lugar, não vem de lugar algum. Lembra do salmista? Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Davi tinha essa consciência, que o socorro não vinha de lugar algum, mas o socorro vinha do Senhor, a salvação vinha do Senhor. Só a Ele pertence o querer salvar, só a Deus pertence o querer destruir. Portanto, a minha oração, a nossa oração, a oração de Davi é dirigida a este Deus soberano, apenas a Ele, porque Ele é que pode fazer todas as coisas. Isso é tão claro na palavra de Deus, que se nós olharmos lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9, quando Jonas está ali no ventre do peixe, depois de 3 dias vivendo nas profundezas do mar, ele diz: está dito que a salvação pertence ao Senhor, e é vão o socorro e a ajuda do homem. Jonas entendia, só Deus pode salvar. Só Deus pode promover a mudança da minha realidade, da adversidade que eu estou vivenciando. Davi também tinha esse conceito. E ele termina: sobre o teu povo seja a tua bênção. Olha que coisa interessante. Quase todo o povo se revoltou contra Davi, como nós já falamos. Mas isso não impede ele de louvar a Deus e suplicar as suas bênçãos sobre eles, desejando o seu bem. Davi era diferenciado. Aos seus inimigos, Senhor, quebra os dentes. A seus inimigos, Senhor, acerta o queixo deles. Mas para o povo de Deus que o perseguia, Senhor, abençoa. Senhor, perdoa. Senhor, tenha misericórdia. Você já desejou isso para o seu irmão? Você já desejou isso para um ente querido seu? Um pai, uma mãe, que quem sabe em algum momento não foi muito favorável à sua vida, à sua pessoa, te magoou, te machucou. E você sabe que Deus pode mudar essa realidade, e na sua oração todos os dias, você não pede a Deus que o castigue, mas você pede a Deus que o abençoe, que o salve, que mude a sua história. Olha que coisa interessante. Davi, neste momento, no final desse capítulo, do 8, quando ele diz: do Senhor a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, ele volta lá em Moisés. Ele ecoa Moisés, capítulo 32, versículo 31, 32, que Moisés diz assim: conversando com Deus, assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois,
perdoa os seus pecados. Davi ecoa Moisés. E quando ele ecoa Moisés, clamando ao Senhor a bênção para o seu povo, sabe o que ele faz? Ele antecipa Cristo. Ele antecipa Cristo, irmãos, vivendo quase 1000 anos antes de Cristo. Coloca por mim, por favor, o versículo de Lucas 23, 34. Vê se não há algo semelhante. Moisés, Davi e Jesus. Olha só o que diz. Vamos ler, igreja? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Onde Jesus estava, querido? Qual era a situação de Jesus nesse momento? Crucificado. Ele olha para o seu povo. Ele olha para as ovelhas de Israel que o estavam crucificando. Olha para o Pai e diz: perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Davi vai lá em Moisés. Deus, teu povo pecou, está praticando a idolatria, mas perdoa-lhes. Davi, perseguido pelo seu povo, pela sua família. Pai, sobre o teu povo, só a tua bênção. Chega Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Olha como Davi procurava a Deus e como ele tinha uma intimidade com Deus. Por isso ele é reconhecido como homem segundo o coração de todos. E eu termino, irmãos. Por isso, essa conclusão de Davi no Salmo 3 não se restringia apenas à libertação temporal de um momento da sua vida, que ele tanto precisava naquele momento, mas testemunhava também acerca de uma libertação cuja implicação é eterna. É eterna. Davi quer a salvação do povo. O que nós queremos hoje é a salvação do povo de Deus. A você que veio aqui nesta noite, seja salvo em nome do Senhor Jesus. Independente do momento que você esteja vivendo. Independente das dificuldades que você esteja vivenciando. Independente até mesmo que se você foi objeto de perseguição e que tentou muitas vezes destruir a existência de alguém com palavras, com gestos e atitudes. A nossa oração e o nosso desejo, irmãos, é que Deus possa nos perdoar e com este perdão venha sobre nós a salvação. Que não somente neste mundo tenebroso possamos perceber que somos salvos em Cristo, mas temos essa convicção de salvação, que essa atitude de Deus em nos perdoar através de Cristo Jesus é uma atitude para nos levar para toda a eternidade, para viver com Ele. Desejo de Davi era que o seu povo, mesmo vivendo naquele momento da história, distante de Deus, é que Deus pudesse trazê-lo de volta à sua presença e o salvasse. Que hoje haja salvação na casa do Senhor. Amém?